opiniões em contrário, obviamente. A gente tem um membro da nossa equipe que está de férias, e agora sem brincadeira, o Thiago Minhoca, que certamente ele já falou aqui, ele já falou que ele achou a contratação péssima. Ele não gosta do Davi Luiz de forma alguma, nem técnica, nem taticamente, nada. Na minha visão, eu acho que é uma contratação que seria um grande exagero se fosse 3 anos de contrato. Tinha muitas propostas que lhe davam mais de 1 ano, mas ele queria ficar no Brasil. O Fortaleza contrata um jogador que tem um histórico de títulos e de equipes. É um currículo absurdo, certo? Absurdo. Né? Ele começou no Vitória. Inclusive ele jogou aqui no PV, ele jogou no Vitória, na Série C, foi campeão baiano. Depois Benfica foi campeão. Chelsea foi campeão. Da Champions League, bateu PSG foi campeão. Final de Champions, né? Arsenal foi campeão. Ele conseguiu ser campeão no Arsenal, o que é algo impressionante. E foi campeão no Flamengo, vários títulos. O pessoal acha que ele chegou agora no Flamengo, mas ele já estava 3 temporas, né? 3 temporadas e meia. Acho que acho que ele chegou no meio de 2020, né? Fisicamente ele tá impecável, certo? Impecável. Não dá pra... eu vejo muita gente falando da idade, acho um etarismo, um preconceito, porque tem um monte de jogador jovem que é péssimo. E um monte de... né? Sim. Eu acho que é curioso quando o pessoal usa a idade como uma crítica, sendo que a maioria dos jogadores que jogam no futebol brasileiro tem menos de 37 anos, tem um monte de perna de pau, e aí ninguém fala a idade. Como assim a idade? E até pra fazer um paralelo, a gente tava falando aqui, impactado, né, com a vitória do Djokovic. Tem 37 anos. Não tô comparando a performance física do Davi Luiz e do Djokovic. Mas o Djokovic é um cara de 37 anos que joga um esporte de altíssimo nível e de que explora muito, né, a parte física e tá jogando em alto nível, né? Você olha pra idade, a gente pode levar em consideração na análise. Mas o Davi Luiz, ele tem condições... É questão de jogar bem ou não. E tem condições de estar apto fisicamente. E como ele vai ser aproveitado pelo Vojvoda. Nunca o Fortaleza ia contratá-lo se o Vojvoda não desse anuência. Claro. Isso é uma coisa óbvia. O Vojvoda já tá indo pro 5º ano dele. Óbvio, né? Ele tem total e completo e irrestrito domínio sobre o elenco. Sim. Agora, se essa contratação vai vingar ou não... Gente, qualquer jogador, do pior que seja ao melhor que seja, é uma aposta. Vai depender de como ele vai ser utilizado, da formação tática. Sim. Eu também acho que ele exagera em algumas eventualidades táticas, ou seja, ele descumpre algumas situações, né, de avançar demais, de dar espaço. Bola aérea talvez não seja o grande forte, mas, de qualquer maneira, no geral, é um jogador que, pra mim, tem um grande potencial de ajudar o elenco, de composição de elenco. Nem chegar com status de titular, pra mim ele chega. É uma coisa que vai ser isso observado no dia a dia. Até porque, né, Afonso, sequer time titular absoluto o Vojvoda tem, assim, principalmente nos primeiros meses do ano, né? Ele sempre roda muito elenco, né, na zaga, dependendo, né? No passado mesmo, ele variava muito o Tite e o Cardona ali, dependendo do modelo de jogo, do adversário. E o Fortaleza está trazendo 2 zagueiros, né? O Gaston e o Davi, o Davi estava jogando mais pela esquerda, o Gaston joga ali também. Tem uma possibilidade, pelo número de zagueiros, dele usar um sistema com 3 zagueiros também. Então eu acho que a partir da chegada desses 2 é que a gente vai poder ter uma ideia um pouco melhor do que o Vojvoda está pensando, de formação, de sistema. Mas por enquanto ainda está muito em aberto mesmo. Eu acho que o Davi já vinha treinando nas férias, então fisicamente não é um problema, é questão realmente de se adaptar ao modelo de jogo do Vojvoda, né? Enfim, entrosamento com os companheiros, ritmo de jogo. Mas acho que é um cara que rapidamente vai se encaixar aí para começar a ser utilizado e claro, pela experiência que ele tem, né, conhecer alguns atalhos é mais fácil, né, de você ir entrando ali no time, encaixando. Acho que vai ser uma peça importante sim para o Fortaleza, e acho que para o nível do futebol brasileiro ele tem condições técnicas de atuar em bom nível na temporada. Claro, a idade requer cuidados, né, de você preservar o cara, as situações, mas acho que tecnicamente ele atende tranquilamente o que o Fortaleza precisa. Tem alguns torcedores do Fortaleza que não gostaram da contratação, óbvio. Tem boa parte que gostou, tem outra parte que quer esperar para ver. Vale tudo, é democracia de opiniões. No app da ClickBus, você encontra passagens para viajar de ônibus na sua empresa preferida. Se ele entrar no primeiro jogo, ele falhar, já vão cair matando. Porque o jogador, boa parte que gostou, tem outra parte que quer esperar para ver. Vale tudo, é democracia de opiniões, né? Sem dúvidas. Ele vai ser o Davi Luiz super cobrado também. Se ele entrar no primeiro jogo, ele falhar, já vão cair matando. Porque o jogador de futebol é assim, ele precisa se provar a cada semana, a cada rodada. Não tem jeito, né? E agora vamos ouvir o Miguel Júnior e o Horácio para os primeiros destaques. Miguel, a delegação toda já retornou lá dos Estados Unidos, vieram em 2 momentos diferentes. O Davi Luiz chegou de madrugada, tinha muita gente lá no aeroporto. Bom dia, Miguel. Bom dia para você, Graziani, Lucas Mota, Afonso Ribeiro e o nosso Horácio Neto. Isso mesmo, Graziani. Ontem, às 11h45, chegou a primeira parte da delegação tricolor, principalmente os jogadores. E por volta das 15h30, o restante da delegação tricolor. Quando chegou a segunda parte, o Fortaleza divulgou a reapresentação. Hoje, treino à tarde no PC, na volta dos Estados Unidos será o primeiro treino. Já avisando o jogo de depois de amanhã,
Já pensou, o jogo seria hoje? O jogo é quinta-feira, 19 horas no PV, contra o Motoclube. Fortaleza anunciou no início da noite Davi Luiz e ele chegou no início da madrugada de hoje em nossa capital. Recepção calorosa no aeroporto Pinto Martins, da torcida tricolor. E o Davi Luiz vai falar conosco aqui no Esporte do Povo, Fernando Graziani. Eu não acho que a contratação do Davi Luiz e de nenhum outro jogador atrai investimento para a SAF, porque isso é uma coisa gigante e absolutamente... Que corre em paralelo. Corre em paralelo. Fora que o Fortaleza quer um sistema que nunca deu certo no Brasil. Se o Fortaleza conseguir ter realmente um investimento alto, significativo, e esse pessoal que vai investir não quiser ter controle, vai ser um negócio inédito. Porque todas as SAFs gigantes vendidas no Brasil, quem compra quer mandar. Sim, claro. Certo? Claro. O que o Fortaleza quer, deseja e é legítimo é algo até então nunca visto. Nunca deu certo aqui. Nunca deu certo porque nunca nem foi tentado. Sim. Né? Nunca nem foi tentado. Então o que o Fortaleza quer é uma injeção de dinheiro enorme que faça diferença, mas que seja menos de 49%, né? Até se fala em 15%, 20%, né? Aí precisa saber quem vai querer investir uma grana violenta e não querer ter o controle. Mas isso não tem nada a ver com o jogador que vai ser contratado. Informações do tricolor, Miguel Júnior. Olha, Graziani, o Davi Luiz, nós vamos tentar ouvir ele após o repórter CBN com mais tranquilidade. Davi Luiz chegou e o Gaston Ávila, me chegou a informação precisa, não tem uma data certa, um horário certo, mas até o final de semana ele chegará, desembarca na capital cearense, o Gaston Ávila. Com o Davi Luiz são 6 contratações, novos jogadores contratados, fez o Fortaleza até o presente momento. Conversei com uma pessoa muito forte no Fortaleza. E agora, com os 2 zagueiros, contrata mais alguém? No momento, vão aguardar um pouco, Graziani. Porque é aquela famosa que gosta de dizer o senhor da SAF, Marcelo Paes. Oportunidade de mercado. Mas o Fortaleza mira, sim, um atacante de área e um atacante de lado ainda para compor o elenco tricolor. A pessoa disse que no momento não contrata, mas eu vou esperar um pouco porque o Fortaleza sempre surpreende. Aí o nosso glorioso Miguel Brilhante. Miguel sumiu. Sumiu completamente. Sumiu. Ele deve ter Tomara que recebido uma esteja ligação. tudo bem. Hã? Deve ter recebido uma ligação no meio do... Uma pessoa que me ligou, pois e depois já eu falo com a pessoa até importante, mas depois eu falo com essa pessoa, ver se tem alguma novidade. Parece que estava ouvindo, era o programa, viu, Graziani? E outro detalhe, Fortaleza hoje volta a treinar à tarde, visando o jogo de quinta contra o Motoclube. Não tem ainda jogadores novos regularizados, mas o Fortaleza colocou no BID, já está no BID, as renovações do Kusevich zagueiro e do Tite. O Kusevich até o final de 2028. O Tite, contrato de 1 ano, Fernando Graziani. Valeu, meu caro Miguel Júnior. Lembrando que ontem surgiu a informação que o Grêmio consultou para contratar o Bruno Pacheco. Né? O que é natural se o Fortaleza perder um dos laterais. É que a gente até falou sobre isso. O Fortaleza está com 3 laterais esquerdos, ainda tem 2 jogadores que fazem essa posição quando precisar. Parece ser uma posição inchada, né? Sim. E desnecessário ter tantos jogadores ali pelo lado. Daqui a pouco, quantos zagueiros? Com o Gaston e com o Davi Luiz? 5, né? O Fortaleza tá com 5 só? Deixa eu ver. Brits. Não, tá com mais. Tem 6, eu acho. 6, né? Tem 7. 7, né, Miguel? Quais são os zagueiros do elenco atualmente? Né? Tite, Kusevich, Emanuel Brits, Tomás Cardona, Gaston Ávila, Davi Luiz e o Gustavo Mancha, que vai ser agregado. São 7, né? E ainda tem o Tinga, se a gente pensar na ideia de 3 zagueiros que jogam por ali também, né? Não, são 7. Então é isso. E laterais direitos? Quantos laterais direitos o Fortaleza tem? Mancuso e o Tinga. E o Tinga, né? Pois é. Tá certo, então. É o que eu acho que ainda alguns jogadores do Fortaleza, se forem contratados, né? Vai ter que sair, porque tá um elenco um pouco inchado pelo que o Voivoda gosta de trabalhar, né? Número de jogadores. Mas pode ser também, como tem Libertadores, né? Tem muito, tem muito jogo, né? Muito jogo. Mas então... na zaga, eu acho que foi o principal problema. Não, agora acabou, né? Não vai mais contratar zagueiro. Não, exatamente. Mas é que no ano passado foi um problema. Tinha poucos zagueiros para um rodízio grande. E zagueiros se contundiam. Então, eu acho que a zaga, e desde que acabou a temporada, a gente falava sobre isso, era uma prioridade do Fortaleza. E traz 2 zagueiros, né? Um zagueiro mais experiente e um zagueiro mais jovem. E principalmente para jogar também ali mais pelo lado esquerdo. O Davi Luiz pode jogar em todas ali, jogou mais até pelo lado esquerdo no Flamengo, mas era o setor que incomodava mais, o lado esquerdo, né? Que é onde Tite e o Cardona jogam mais, né? Qual a opinião sobre a contratação do Davi Luiz para o Fortaleza? Não é um salário muito alto? Eu não tenho informação do salário. Acho que vai ser se não for o maior, vai ser um dos maiores, né? Não tá ali entre os maiores não, Brasil. É um salário até bem dentro da realidade. Assim, então, mas o Fortaleza tem uma folha, tem receita e não vai dever. Então,
tipo, se encaixa ali, né? Não vai vender alma pra pagar o Davi Luiz. E tem uma coisa que tem que lembrar, que o salário do Davi Luiz no Flamengo era uma coisa sobrenatural. Porque quando ele foi contratado, ele tinha 34 anos. Vinha do Arsenal, né? Exatamente. O Flamengo tava com dinheiro a dar com o pau, né? O salário dele era R$1,5 milhão, né? Ele até estava cogitando até diminuir para renovar por mais 2 anos, enfim. Mas não houve interesse. Ele tem um mercado enorme e, obviamente, o Fortaleza não vai pagar R$1,5 milhão, né? Mas o salário dele é gigante lá no Flamengo. Então, o Flamengo entende que tem outras opções, que pode pagar menos e que pode render mais. O elenco do Flamengo é bem diferente do elenco do Fortaleza, né? Então, e teve uma mudança de diretoria lá também, né? Do Flamengo. Se fosse anterior, ele já tinha um acordo. Como mudou, a nova não quis. E a nova diretoria parece ser bem mais firme, né? Nos propósitos, né? Isso. E não quer gastar muito também, não. Exato. Né? Fique à vontade. Muito bem, Graziani. O voo do Davi Luiz não teve atraso. Galeão ao Pinto Martins. Chegou precisamente à 00:15. Foi um voo da Gol, número 2082. Davi Luiz, a recepção foi calorosa. Muitos torcedores do Fortaleza no aeroporto internacional Pinto Martins. Ele chegou com um boné vermelho, uma camisa preta e na camisa tinha a imagem de um leão. Vestiu a camisa do Fortaleza, tirou fotos, selfies e depois deu entrevista. E ele fala conosco da recepção que teve da torcida tricolor no aeroporto Pinto Martins. Vamos ouvir Davi Luiz. O futebol sempre nos surpreende, a vida me surpreende e me sentindo meio emocionado desde o momento que eu vi ali no Instagram, quando eu peguei no Instagram, desci do avião, e o mínimo que eu vou poder fazer é me deixar todos os dias lutar bastante por essa torcida, por todos eles que estão desde já do início e depositando todo esse carinho, todo esse amor, toda essa paixão. Isso já via de longe quando eu vinha jogar contra o Fortaleza e quando assistia na televisão, porque já é algo que impressiona não só aqueles que fazem parte, mas também aqueles que estão longe assistindo. E estou muito feliz de estar no Fortaleza, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade. O mesmo ânimo como estava começando a minha carreira do início. E se Deus quiser, a gente vai coroar toda essa passagem com títulos, que é isso que o Fortaleza merece. E o acerto com o Fortaleza, o que pesou? O que fez Davi Luiz acertar com o Tricolor de Aço, contrato de 2 anos? Ele explica aqui no Esporte do Povo. De todas as coisas, né? Desde a torcida, essa paixão, esse amor, juntamente com o Marcelo Paz, que é um grande amigo, e essa admiração que eu tenho por ele, de tudo que ele vem construindo e fazendo com o Fortaleza, depois de toda a dedicação do Vojvoda, de todos os jogadores, que já construíram algo muito coeso, já há muitos anos, e que estão perto de conquistar aquilo que merecem. E eu venho para um lugar não para iniciar algo, esse algo já está acontecendo, esse algo já está muito bem concretizado. Eu venho para tentar de alguma forma ajudar o Fortaleza a conquistar aquilo que merece, são títulos e títulos importantes. A missão do Davi vem antes, ligada e junto com a ambição do Fortaleza. A missão do Fortaleza esse ano vai ser conquistar títulos e títulos importantes. Da mesma maneira, com humildade, com muito trabalho, da mesma maneira que vem fazendo já há muitos anos e está ali no pelotão de frente no futebol brasileiro e no futebol sul-americano também. E ali depois vão ser os detalhes, vão ser aquela crença desde o início até o final, para a gente conseguir conquistar aquelas vitórias, que vão ser as vitórias marcantes, aqueles jogos marcantes, e se Deus quiser, a gente poder rumar para finais e buscar títulos. Aí a palavra do Davi Luiz, resumindo um pouco, ele veio para somar. Segundo o Davi Luiz, o projeto do Fortaleza já teve início há bastante tempo, e ele veio participar desse projeto, veio somar, ajudar o Davi Luiz, contrato até o final de 2026. Fernando Graziani. Uma rápida história. Davi Luiz nasceu em Diadema, no ABCD Paulista. E tinha o sonho de jogar no São Paulo. E era da base do São Paulo. Quando ele tinha 13 anos, ele jogava lá. Chegaram lá para ele: você é baixinho demais, tchau. Pode ir embora. Ou seja, algum gênio das categorias de base do São Paulo optou por mandar embora o Davi Luiz. Saiu de casa com 14 anos. A história dele é absurda. É uma história muito parecida com muitos jogadores, né? Sim. Só que ele teve um sucesso enorme. Aí o Vitória o abraçou. E aí do Vitória ele foi pro Benfica, né? Então, parabéns ao gênio. Então, tô contando essa história. Uma pessoa do estado de São Paulo que vem morar aqui em Fortaleza, né? Que tá lotado de paulista e paulistano, como eu, por exemplo. Mas o Davi Luiz foi dispensado do São Paulo porque uma pessoa genial achou que ele era baixinho. Não é uma informação de bastidor, isso é público. É que o Davi Luiz já falou isso algumas vezes. Mas só para deixar claro, como a carreira dele
foi absurda, né? De muita luta, sair de casa com 14 anos, não é brincadeira não. E ele foi pro Vitória, né? Ele jogava mais avançado como meia, ele estava prestes a ser mandado embora do Vitória também, e aí o João Paulo Sampaio, que hoje é o Midas aí do futebol brasileiro, né? Revelando talentos no Palmeiras, era auxiliar lá da base do Vitória, pediu pro Davi ficar mais um tempo, o Davi ficou, ele muda de posição depois, e aí estoura, né? Vai pro profissional, como zagueiro já, vai muito bem, depois vai pra Europa. A gente até conversou com o João Paulo Sampaio, a gente vai fazer uma matéria sobre isso, relembrando nessa época do Davi lá no Vitória, realmente esse começo dele, né? Que ele sai de São Paulo, vem aqui pro Nordeste, e é como ele vira jogador, né? Porque ele tentou lá a sorte, poderia ter sido mais um desses, né? Que tinha talento e não virava jogador, ia pra outra profissão, claro, depois de ser dispensado, mas ele insistiu nisso, veio pro Vitória e conseguiu dar certo, né? Exatamente. O Davi Luiz, o curioso também é que ele estoura, na verdade não é que ele estoura, né? Mas o Vitória foi a vitrine dele, né, pro futebol europeu, Clube do Nordeste, e agora foi o primeiro, né, dele, e agora ele tem a oportunidade de voltar ao Nordeste, quem sabe até encerrar uma carreira, né, no Fortaleza, mas está de volta ao Nordeste, onde ele foi muito feliz, né, no Vitória, participou do acesso do Vitória da Série C para B em 2006. Lembrando que ele faz 38 anos em abril, o Davi Luiz.